Vamos ler Malaquias, no capítulo 3. O reverendo Hernandes, no seu livro, eu esqueci de trazê-lo para ler algumas considerações a respeito desse texto, mas uma coisa que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreve no seu comentário sobre o livro de Malaquias, que me chamou muita atenção, ele fala que Deus, em certos momentos da história, levanta homens para trazer mensagens duras, que não é fácil o pregador trazer, não é fácil para a igreja ouvir, e muito menos para o coração de Deus. Ninguém se engane disso, que nós pregamos aquilo que nós queremos pregar. Isso não existe. Nós pregamos o que a Bíblia e o Espírito Santo nos induz a pregar. Porque se não for assim, eu não viria para o púlpito. Eu só venho aqui no púlpito para pregar a mensagem de Deus, se de fato eu tenho convicção do que o Espírito Santo me trouxe aqui para pregar. E eu acredito piamente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós lemos, é verdade para nós. É a palavra revelada para nós. Agora, Deus trabalha de várias formas. Deus conhece o estado da igreja atual. E Deus sabe do que eu e você nós precisamos ouvir. Então, que os irmãos entendam bem isso, que fica muito claro. Muitas vezes nós pregamos contra a nossa vontade, porque nós pregamos com fidelidade. Que Deus nos ajude, irmãos. E vamos ler o texto. Malaquias, no capítulo 3, verso 6 ao verso... deixa eu marcar só um minutinho aqui, ao verso 12, ok? Diz assim a palavra de Deus, olha como ele começa o verso 6, porque eu, o Senhor, eu não mudo. Deus não muda, irmãos, Deus é imutável, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os irmãos, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos lá agora para o verso 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Os irmãos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis
como um homem poupa seu filho que o serve. Agora o verso 18, todos juntos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus. Olha que interessante aqui, no verso 16. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para que os que temam o Senhor e para que se lembram do seu nome. Existe um memorial diante de Deus, de tudo aquilo que nós fazemos. E no dia do juízo final, Deus vai colocar os justos e os injustos. Vai revelar quem é quem e quem foi quem quando viveu nesse mundo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus, nós precisamos da ação do Espírito Santo para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Quero convidar o irmão Rogério, por gentileza, Rogério, eleva a Deus uma palavra de oração, pedindo agora a ação do Espírito Santo e para que o nosso coração esteja sensível à voz de Deus. Amém, amém. Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias, o profeta, ele vai profetizar para a segunda geração do pós-cativeiro, quando o povo de Deus tinha voltado do cativeiro da Babilônia. O que é interessante? Esse povo, o povo de Deus, tinha se libertado do cativeiro, mas não do cativeiro espiritual. Deus tinha trazido esse povo de volta, mas esse povo ainda estava, entre aspas, não levando Deus a sério. O povo estava em Jerusalém, mas o coração desse povo não estava em Deus. Até chamava Deus de Pai. Mas se você começar a ler o texto, quero que você acompanhe comigo, no verso 6, diz assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Olha para você ver. Ele responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta: em que havemos te profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, traz animais cegos, resto para o culto a Deus. Os sacerdotes não estavam ensinando mais o povo a lei do Senhor. As pessoas, no tempo da geração do profeta Malaquias, elas iam ao templo, elas gostavam de ir ao templo, mas sabe o que elas consideravam o templo? Canseira, enfado. Olha o verso 13. Pedi para a igreja ler, verso 13. E que dizeis? Que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, ofereceis dilacerado, coxo, enfermo, e assim fazer a oferta, aceitaria eu isso? Como era o culto, então, no tempo do profeta Malaquias? O culto era uma canseira, era enfado, todo mundo ficava olhando para o relógio: nossa, acaba esse culto logo, eu não vejo a hora de ir embora, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero apenas ir ao culto, marcar meu ponto como algo comum da minha vida, mas eu não estou lá porque eu amo Jesus, eu estou lá simplesmente porque eu quero ir ao culto. Os jovens se cansavam, os homens não estavam honrando o seu casamento, eram fiéis, está no capítulo 2, verso 10 e 16, muito adultério naquela geração, entre o povo de Deus. Era um contexto que o povo até levava algumas ofertas para Deus, mas não eram as primícias, era resto. Tanto é que nós lemos aqui no verso 8, diz assim: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso normal? Quando trazer o coxo, o enfermo, não é isso normal? Ora, apresenta ao teu governador isso, e ele agradará em ti, e te fará favorável, diz o Senhor dos exércitos. Olha aí,
vai oferecer a Deus, vai oferecer ao prefeito o que você oferece a Deus, se ele vai aceitar. O que você acha? Esse era o contexto. A mensagem pesada de Malaquias para o povo infiel de Deus. Um povo que tinha alcançado a graça de Deus, sendo liberto do cativeiro da Babilônia, mas quando voltou, já não estava mais com o seu coração centrado em Deus. Eu fico pensando nessa pandemia, quantas pessoas se esfriaram? Quantas pessoas que eu estou percebendo que não vieram mais ao culto? Se esfriaram. O coração delas está longe de Deus. Porque uma das coisas que o crente mais gosta de fazer é estar em comunhão uns com os outros, porque é o Espírito Santo que nos faz assim. É o Espírito que faz a igreja ter comunhão. Esse era o contexto. Malaquias, ele conclama o povo, uma mensagem de arrependimento. Malaquias convoca a nação a uma restauração. Vamos acompanhar aqui o verso 6, capítulo 3. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. A restauração espiritual, irmãos, está fundada num atributo de Deus. Um dos. Qual é? Deus é imutável. Deus, ele é imutável. Deus não muda. E diz o texto, é por isso que os filhos de Jacó não são consumidos. É por isso, meu irmão, que eu e você não somos consumidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renova toda manhã sobre cada um de nós. Como eu disse antes, se nós estamos andando na rua, se nós estamos viajando de carro, se nós estamos indo no trabalho, é Deus que está nos guardando, é Deus que está nos abençoando, e louvado seja Deus por isso. Deus não muda. Malaquias destaca 3 verdades aqui. Primeiro, Deus é o mesmo sempre. Não tem começo, não tem fim. Nele não há variação de sombra, não há mudança. Não tem picos de crise como eu e você. Tem tempo que as pessoas estão, está cheio. Tem tempo que a pessoa está fria. Nós humanos não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais. Nem deixar de fazer alguma coisa para que Deus nos ame menos. Porque o amor de Deus, ele é contínuo, incondicional. E a Bíblia diz que o motivo de não sermos consumidos é porque Deus nos ama, irmãos. O motivo de você sair da igreja, ir para sua casa, sentar, tomar seu lanche, dormir gostoso, é porque Deus está cuidando da sua vida. Louvado seja Deus! Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é imutável. Deus tem compromisso conosco. Mas nós não, irmãos, nós temos variações. Nós somos inconstantes. Nós somos infiéis. Nós somos idólatras. E muitas vezes nós não temos fé em Deus. Nós não temos fé em Deus. Nós deixamos de fazer as coisas porque nós não cremos que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Deus pode restaurar essa igreja. Deus pode levantar homens e mulheres nessa igreja, levantar missionários, fazer essa igreja conhecida na cidade, o evangelho ser pregado. Será que nós cremos nisso? Deus é Deus, irmãos. O Deus do impossível, o Deus dos milagres. Toda hora que eu fico olhando para as histórias bíblicas, fico olhando para a minha geração. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E ato de dar dízimo, dar de oferta, além de ser um ato de adoração, é um ato de fé. Porque você não está crendo naquilo que você administra, você está crendo no Deus que dá para você administrar.
No entanto, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele prometeu ser nosso Deus para sempre. Ele prometeu nunca nos abandonar. No entanto, Deus muitas vezes vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir, mas jamais vai nos destruir. Vai fazer você ficar com a boca no pó. Vai fazer a sua família, o seu bem, o seu serviço, seus amigos. Vai fazer algo na sua vida no qual você vai precisar colocar a boca no pó. A boca no pó. E quando eu coloco a boca no pó, o que eu faço? Eu reconheço a provisão de Deus. A provisão de Deus. É Deus que está cuidando de todas as coisas. É Deus que está nos livrando de todas as coisas. É Deus que está caminhando a nossa vida, irmão. Sabe para quê? Para que logo, logo, quando nós subimos para a eternidade, nós vamos chegar lá e os braços abertos do Senhor estarão estendidos para cada um de nós. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é segurança para nós. A imutabilidade divina, nossa, eu fico apaixonado por essa doutrina. Por quê? Porque é a causa de nós não sermos destruídos. Pensa um pouquinho. Com esse Covid agora, quantas pessoas já morreram no Brasil? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas já morreram de Covid no Brasil? Do Brasil. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Concorda? Você está aqui vivo. Você está aqui, ó. Você está aqui, irmãos. Vivo. Vivo. Esposa, marido, esposa, filho, pai, filho. É Deus cuidando da sua vida. É a misericórdia de Deus se renovando sobre você. É Deus te livrando. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos, nas pequenas coisas, as bênçãos de Deus sobre nós. A segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. Não se apoia em frágil bordão da nossa instabilidade, mas no rochedo da imutabilidade das mãos de Deus. A minha vida, meu irmão, e a sua vida está nas mãos daquele que tudo pode. Aqui, ó. Nem para a direita, nem para a esquerda. Todas as coisas vão culminar para um propósito, para a glória de Deus. E a minha vida e a sua vida está nas mãos daquele que tudo pode. A restauração está disponível mediante um convite. Qual convite seria? Abre sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 14. Se alguém souber de cor, se o meu povo, se o meu povo, continue aí, vamos lá? Vamos ler lá então? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o que, irmãos? O que acontece? Quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor, o que acontece? Ele nos sara. A restauração está aí. Malaquias, ele relembra este povo, o povo da aliança. Desde os dias de vossos pais vos desviaste de mim, não guardaste os mandamentos. Olha como começa o versículo 6, irmãos. Presta atenção no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filho de Jacó, é por isso, porque eu não mudo, é que você não é o quê? Consumido. Independente do que você faz, eu e você estamos na mão do Deus da providência. Do Deus da providência. Deus não muda. Deus não muda. Tornai-vos para mim. E ele continua dizendo: tornai-vos para mim, e eu tornarei
para vós outros. Deus está nos chamando ao arrependimento, irmãos. Malaquias destaca 4 verdades aqui importantes para nós entendermos o texto bíblico. Em primeiro lugar, a paciência perseverante de Deus. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Está no verso 7 aí. Olha aí. O que diz o verso 7? Desde os dias dos vossos pais. E olha a ironia desse povo, né? Está lá no finalzinho. Em que havemos de tornar? Olha a ironia. Desde os dias dos vossos pais, O que Deus poderia fazer? Ele é Deus, não é? Ele poderia destruir esse povo, poderia ou não poderia? Sim ou não? Poderia, irmãos. E aí vem a graça de Deus. Porque a graça de Deus diz que Ele não muda. E que a sua aliança com o teu povo é uma aliança de fidelidade. Apesar de nós sermos infiéis, Deus continua fiel. Apesar de nós sermos infiéis, Deus continua cuidando de nós. Apesar de nós sermos infiéis, Deus continua guardando, nos livrando, nos fortalecendo, nos abençoando, para a glória dEle. Se de fato eu começar a entender isso, meu coração ele vai mudar. Porque eu paro de confiar nas coisas e coloco meu coração somente em Deus. A geração de Malaquias estava num curso de desvio e desobediência. Sabe como diz que era o tempo do profeta? Apostasia, irmãos. Parecido com os dias de hoje. Mas Deus não havia desistido desse povo. Tanto é que a mensagem é: arrependam-se, torna para mim, volta para mim. Tornai-vos para mim. Mas Deus não queria apenas ritos, nem religiosidade. Ele queria comunhão, relacionamento. Tornai-vos para mim. Você sabe o que é o verdadeiro cristianismo? Tem muita gente que acha que cristianismo é igreja, né? Não. Cristianismo é uma pessoa. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se eu sou cristão, o meu relacionamento é com Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O meu relacionamento verdadeiro começa com Jesus. E quando eu começo a entender quem é Jesus, eu gosto de usar muito a expressão do irmão Fernando, ele não torna só o meu Salvador, ele torna o meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu obedeço a sua voz. E se Ele fala comigo, eu não fico fazendo igual esse povo fez, querendo argumentar, tornar-se irônico. Não, simplesmente Deus falou comigo e eu ouço o que Deus diz, porque eu amo aquele que me salvou, Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo e este crucificado. Terceiro lugar, dinâmica relacional do restaurador. Se nós quisermos que Deus se volte para nós, o que nós temos que fazer? Acabamos de ler o texto, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome fazer o quê? Se arrepender, o que Deus faz? Ele sara, Ele perdoa, Ele abençoa. Eu tenho pensado, irmãos, como que nós temos vivido essa geração. Eu tenho pensado como que, quando o Senhor olha para nós, para a sua geração, para essa geração, para os seus filhos, eu pergunto se Ele tem se agradado de nós. Eu fico pensando sobre isso. Eu fico pensando no nível de intimidade que nós temos tido com Cristo. A dedicação que nós temos tido com Cristo. As oportunidades que Cristo tem nos dado. Deus não muda, irmãos. Mas infelizmente eu e você muda. Nós somos inconstantes. Mas a Bíblia diz que quando nós voltamos com um coração sincero para Deus, Ele nos abençoa. Quando você olha para a história de Malaquias no contexto do profeta e olha para os dias de hoje, eu falo,
É muito parecido. O próprio reverendo Hernandes, ele fala muito sobre isso. Um culto apenas religioso, sem vida. As pessoas no culto cansada, sem vida. Muito caso de separação, adultério, falta de amor, relapso com aquilo que é de sagrado. Parecido com os dias de hoje. Com toda a justificativa, com argumentos mundanos. É triste isso. Deus se torna para o seu povo bênçãos e prosperidade. Mas olha que frase interessante do Hernandes. Deus procura adoradores e não adoração. Deus quer a nós, mais do que o nosso culto, mais do que o nosso serviço. E antes de Deus requerer de nós o nosso dízimo, irmãos, Ele quer de nós o principal, o nosso coração. O nosso coração, a nossa mente cativa, consciente. Se você ler Romanos 12:1, o que diz lá? Vamos ler lá, Romanos 12:1. Qual que é o tipo de culto que Deus se agrada? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogueis pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. O princípio bíblico, irmãos, é que o coração precisa vir primeiro para Deus. E Cristo expressou claramente a dizer, você vai lembrar disso, onde está o vosso tesouro, aí também estará o quê? Seu coração. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Não é o que eu digo, é o que eu pratico. Não é o que eu argumento, é o que eu faço. Se você ama Deus, você não tem dificuldade nenhuma de ser ofertante e dizimista. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Sabe por que Deus ama quem dá com alegria? Porque quem dá com alegria, ele sabe, ele reconhece que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele faz, é simplesmente a bênção de Deus sobre a vida dele. Gratidão, gratidão, alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Alegria. E aqui o pior dos pecados. E Paulo já alertava-nos que ia acontecer nos nossos dias. É a insensibilidade à sua voz. Mentes cauterizadas, corações duros, Deus falando, Deus usando a tua palavra, falando conosco, e muitas vezes entra no ouvido e sai do outro, e nós continuamos a viver aquela vidinha. Passa meses, passa ano, nada de mudança. Sabe por quê? Porque nós ficamos cauterizados, anestesiados, e aí nós vivemos uma vida de decadência espiritual, letárgica. Você não vai ver nas Escrituras nada com relação com aquilo que é ser cristão, a não ser trabalho, serviço, por amor a Cristo. Já dizia uma frase, e essa frase ela é muito forte. Quem quer ser cristão e não gosta de servir, melhor não ser. Porque ser cristão é servir. Ser cristão é você abrir mão para servir. Se você não crê nisso, você não serve para ser cristão. Você tem que procurar outra religião. Jesus veio para quê? Para servir ou para ser servido? Para que Jesus veio, irmãos? Para servir. Para servir. Para servir, irmãos. Para servir. Para se doar. Então, todos nós que somos chamados como cristãos, nós temos que lembrar que nós estamos aqui
Não é porque nós somos bonitinhos, bonzinhos. Nós somos ruins. Mas nós estamos aqui porque a graça de Deus vem sobre nós. Deus pegou o nosso coração duro e transformou num coração de carne. Nos tornou sensível à sua voz. E aí nós despertamos do nosso sono espiritual. E nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu não tenho mérito nenhum na salvação. Você não tem mérito nenhum na sua salvação. É pura graça de Deus. E quando eu entendo que eu sou agraciado pelo amor de Deus, eu tenho gratidão a esse Deus que me escolheu apesar de mim. Apesar de mim. Laços de amor vieram sobre mim e sobre você, para que você fosse salvo da ira vindoura de Deus. Irmãos, a maior bênção que uma pessoa tem nesse planeta chamado Terra é livrar-se da ira vindoura de Deus. É saber que se nós morrermos agora, ou se Cristo voltar, nós estaremos junto a Jesus. A maior bênção que uma pessoa tem não é dinheiro, não é carro, não é bens, não é nada disso. É Cristo, somente Cristo, Cristo somente Cristo. Cristo é a prioridade nossa. Há uma estreita conexão entre vida espiritual e mordomia dos bens terrenos. A única entidade que Jesus chamou de Senhor foi dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou às riquezas. O dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um ídolo para muitas pessoas. Mamão é o maior senhor dos escravos do mundo, principalmente nesse mundo pós-moderno, extremamente consumista, individualizado, que gasta dinheiro com tanta besteira e não investe no que devia investir, que era o reino de Deus. Já falei para os irmãos, se você souber quanto que investe no missionário, daria vergonha, centavos. E muitos missionários que estão pregando o Evangelho, morrendo, dando a sua vida por causa de Cristo. E a igreja, no seu conforto todo, não consegue abrir a mão um pouquinho mais para abençoar aqueles que estão levando o Evangelho aos países perseguidos. Certo, Roberto? 1 Timóteo 6,10. Nós vamos terminar a primeira parte desse sermão hoje e a segunda parte no próximo domingo. O que diz aí? 1 Timóteo, no capítulo 6, o verso 10. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. Então o que o dinheiro faz? Por causa do amor ao dinheiro, as pessoas fazem o quê? Tem muita gente que deixa de vir na igreja para ganhar dinheiro. Né? Gasta com tanta coisa. Eu fico pensando assim. É uma pergunta que nós temos que sempre lembrar. Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Vocês acham que precisa? Não, irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata, como está lá em Ageu. O ouro e a prata é do Senhor, pertence a Deus. Deus não quer o nosso dinheiro. Não se engane com isso, Ele não quer o seu dinheiro, não. Quer seu coração. Ele quer a sua fidelidade. Se for 10 mil, 5 mil, 1.000, 100, 10, R$1. Lembra da oferta ao viva pobre? Vocês lembram? Os fariseus lá, levando um monte de continha de dinheiro lá, se aparecendo por causa da quantidade do valor. Aí veio uma viúva pobre,
e coloca lá a sua moedinha no gasofilácio. Jesus, como sonda e conhece o coração, ele fala o quê? Essa viúva deu mais do que todos eles. Por quê? Porque ela deu daquilo que ela não tinha. Queridos irmãos, em nome de Jesus, a minha oração para mim e para você nessa noite é que eu e você sejamos abençoadores, que nós nunca se esquecemos, como diz lá em Gálatas capítulo 6, tudo aquilo que eu plantar ou semear, eu vou colher. Essa é a lei da vida, essa é a lei de Deus. Plantou, colheu. Você planta lá arroz, Fernando, e nasce o quê? Abobrinha? Não, né, irmão? Você plantar lá um pé de chuchu, vai nascer o quê? Chuchu. É lei, irmãos. O que eu planto, eu colho. E aí o que mais me chama a atenção é que nós falamos que a Bíblia é regra de fé e prática. Fé e prática. Fé e prática. Fé e prática. E eu nunca vi, como diz lá o salmista, um justo desamparado. Nenhum. Por quê? Porque Deus cuida. Mesmo que seja infiel, Deus cuida. Deus livra. E eis o motivo de eu ter um coração cheio de gratidão a Deus e sonhar que essa igreja seja uma igreja missionária, evangelística, que envolve missões, que abençoa missionários, que abençoa vidas, e assim quando nós semeamos a palavra, abençoando pessoas, abençoando vidas, Deus também vai nos abençoando. A gente planta, a gente colhe, a gente semeia, a gente colhe. Para fechar, eu queria ler aqui, se eu lembro, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Nós vamos nos preparar para entregar o nosso dízimo e a nossa oferta com alegria, com gratidão. Eu parto do princípio que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, né? Então vamos ler aqui. 9,6, o que diz aí? Aquele que semeia pouco, bastante ceifará, isso? O que semeia com fartura, com abundância. Vocês acharam o texto, irmãos? Vamos ler? 2 Coríntios 9, 6. Acharam aí? Então vamos ler. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Amém. Está aqui na Bíblia, irmão. Deus dá quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E sabe por que eu dou com alegria? Por que eu dou com alegria? Porque eu reconheço a bondade de Deus. Eu reconheço que era um pecador miserável. E Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você. E pelo seu amor, pela sua graça, Ele salvou você. E agora a minha vida e a sua vida está nas mãos daquele que é o Senhor de todas as coisas. O Deus provedor, o Deus majestoso, o Senhor do Senhor, o Rei dos reis. E nós temos o privilégio de adorar Ele, entregar a Ele. O dízimo, o dinheiro é o de menos. Eu não estou falando de dinheiro aqui, irmãos. Eu estou falando de adoração, de coração. A minha vida é uma vida de fé. E a minha fé é eu confiar em Deus. Deus não precisa de dinheiro, Ele quer a nossa fidelidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu creio que Deus é o Deus da provisão, eu descanso em Deus, porque de fato Ele vai abençoar a minha e a sua vida, em nome de Jesus.